começando mais um episódio aqui do Cango Ciência. Hoje a gente tem uma entrevistada bem interessante, um assunto que eu tenho certeza que a maioria não conhece muito, não sabe o que acontece. Para onde que vai aquela perna? Tem uma perna, a perna sobrou ali num acidente. Vai para onde essa perna? E depois acontece o que com essa perna? Um feto, teve um aborto, alguma coisa assim. Para onde que vai aquele feto? Então hoje a nossa entrevistada é Isabela Losso. Ela é biomédica, habilitada em histotecnologia clínica e anatomia patológica e especialista em neurociência pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Isabela, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, de poder participar aí com conhecimento. Trazendo um assunto que eu acho que a maioria não tem nem ideia. Eu coloquei aqui, habilitada em histotecnologia clínica e anatomia patológica. Exatamente. Para a maioria, eles vão falar, tá, e aí? O que é isso? Inclusive, essa é uma das habilitações de biomedicina que a galera totalmente desconhece, o passo em branco, né? Sim. Que a gente precisa ali das 500 horas para ser habilitado, né? E acho que ninguém tem muito interesse ou vai atrás de realmente conhecer um laboratório de histotecnologia clínica. Então, fica aí o convite para o pessoal, quem quiser conhecer mais e ir atrás de laboratório para fazer estágio. É uma área bem interessante que vem crescendo cada vez mais. E é interessante também falar que, por exemplo, no caso do biomédico, são dois biomédicos, dois tristes, mas dois biomédicos, e na biomedicina, talvez na área da saúde, seja a área que tem o maior número de habilitações de trabalho, né? Eu lembro que tem muita habilitação, não sei se é 30, 29, alguma coisa assim, depois alguém pode comentar e corrigir. E aí uma das habilitações, então, acaba sendo nessa tua área. Isso. Só para explicar, então, rapidamente aqui numa linguagem acessível, o que seria essa histotecnologia clínica e anatomia patológica? Bom, a anatomia patológica, ela vai receber qualquer tipo de material que foi retirado de uma cirurgia, sendo ela minimamente invasiva ou um procedimento um pouco mais invasivo, né? Aquela cirurgia que a gente precisa de um pouco mais de horas, procedimentos mais delicados para realizar. Então, desde aquele fragmento de pele, aquelas biópsias gástricas, que muitas pessoas, né, já fizeram ou vão vir a realizar na vida, essas biópsias vão para esse laboratório. Então, a gente faz toda ali uma análise, um processamento, e o médico patologista vai dar ali o laudo final desse material. Tá, então, mas aí fica também essa dúvida que eu comentei até de repente, num acidente. Eu estava vendo esses dias que o cara perdeu o dedo. Sim. Prendeu em algum gancho, alguma coisa assim, e o dedo caiu na hora. Esse dedo, ele vai para a anatomia patológica também ou não? Também. Todos os membros, órgãos, por mais que você tenha sido acidente ou qualquer coisa relacionada, eles precisam ir para análise de anatomia patológica. Inclusive as peças em relação a plásticas, né, cirurgia plástica ali, mamoplastia redutora e tudo mais, também precisam de uma análise, por mais que já tenha sido realizado exames de imagem e já tenham concluído que está tudo ok, essas peças elas precisam passar pelo laboratório de anatomia patológica. Então, mas aí, pegando o exemplo do dedo, chegou um dedo, aí vai lá para lá, vocês analisam aquele dedo e tudo mais. Qual é o destino final desse dedo? Ele vai ser enterrado, só um dedo? O que faz com o dedo? Então, eles são incinerados depois de um tempo, né? Então, a gente guarda por um período, né? Normalmente uns 4, 5 meses, depende da peça. E depois disso, eles fazem a retirada, né? Um órgão vem retirar e eles vão incinerar todas essas peças. Então, depois que a gente faz a análise, o laudo já foi liberado pelo médico e tudo mais, a gente espera com essas caixas para eles virem retirar e incinerar, né? Taca fogo em tudo no final. Então, peraí, lá no laboratório, por exemplo, tem uma caixa, tem um freezer que está cheio de pedaços do corpo. Na verdade não. Freezer não. A gente recebe as peças no formol a 10%, né? Tá. Então elas vêm conservadas. Independente se foi o dedo que perdeu, eles precisam ser colocados no formol. Mas mesmo depois tem que manter no formol? Não precisa, depois não precisa. O ideal é para não apodrecer, né? Depois de um tempo. Mas aí fica a critério, né, de cada laboratório. A gente pode ou não conservar com o formol. Mas, normalmente, quando já vem no formol, a gente já tem aqueles tecidos mais formalizados, então não teria problema deixar assim, né? Depois, mais para frente. Tá, mas então tem um balde cheio de peça lá no formol. Isso. Variadas. Você abre ali, você pega o dedo, você pega o nariz e você vai... Isso, você pega coisas variadas, mas a gente separa por caixas em números.
Então, a gente vai fazendo as peças, né? A gente vai tocando essas peças e colocando em caixas específicas, porque muitas vezes o médico precisa voltar nessas peças, né? Então, às vezes, ele está com uma dúvida que ele precisa olhar ali a olho nu, que a gente descreveu, e aí ele volta nessa peça e a gente vai na caixa que a gente escreveu no pedido, normalmente, né? A gente faz o detalhamento da macro, a gente descreve toda essa peça e coloca o número da caixa. Então, caixa 60, caixa 61. Caso eles voltem a peça, a gente possa ir na caixa exata para retirar mais material que eles precisem para analisar. Entendi. No dia a dia ali, quantas peças geralmente vocês recebem? Olha, bastante. Lá no laboratório a gente recebe a parte de SUS e convênio. Então, eu sou lá da Baixada Santista, então mais de 80% ali, podemos colocar, que a gente recebe de material cirúrgico. Em peças específicas, eu não consigo te dar um dado exato, porque é bem variável, né? A gente tem a parte de biópsia, de pele e de peças cirúrgicas que são acometidas por tumor. Então, são órgãos inteiros, né, mais complexos. Mas, assim, essas peças radicais devem passar em torno de 40, 50, assim, por dia. Por dia? Uhum. É um fluxo bem grande. Ou e seja, sem contar as biópsias. As biópsias, a gente... Assim, totalizando um geral que a gente toca por dia, deve dar em torno de 400 a 500 materiais aí. Nossa, e a gente imagina, por exemplo, por ser Santos... Não, uma cidade tão grande, são, sei lá, 500 mil habitantes. Exatamente. E mesmo assim, essa quantidade de peça... porque fica bem localizado, né, nesse laboratório. Não existem tantos laboratórios em Santos mesmo que fazem esse procedimento, né? E os outros que têm, eles acabam ficando com a menor quantidade, pode-se colocar assim, né? Então, a gente tem um grande volume lá. Então, mas o que me surpreende é a quantidade de material que é retirado por dia. Exatamente. Mas a gente também pode incluir as biópsias preventivas, né? Essas biópsias gástricas, de colonoscopia também. Também então, eu passa estou incluindo pra lá. tudo isso, não necessariamente só as peças cirúrgicas em caso de órgãos, Porque, né? se eu não me engano, na endoscopia sempre retira Sempre aquele retira. pedacinho, ver se tem H. pylori e tudo mais. Vai para análise para ver o H. pylori, alguma Aí bactéria. sempre vai para lá, então. Isso, sempre tem que ir. Então aí realmente vai bastante. Vai bastante por conta disso, né? Os exames preventivos, ainda bem, né, que as pessoas estão mais conscientizadas hoje em dia, então elas realizam com mais frequência. Então, não necessariamente precisa ter uma lesão. Então, elas podem estar em busca e realmente está tudo ok. Exame, né, exatamente. saber, que, aliás, é um dos exames mais deliciosos de se fazer, que é a endoscopia. Você acredita que eu nunca fiz? Nossa, você está perdendo o melhor sono da sua vida. E todo mundo me fala isso. É o melhor sono. Eu não tenho nada no estômago, eu só faço endoscopia todo ano, só para dormir um pouquinho. Para dar uma relaxada. Para ter aquele sono tranquilo, que você desmaia, né? Me falam isso mesmo, que você desmaia, não vê nada e acorda ainda meio grog. Acorda, aí você vai para casa, você dorme. Aí você fica livre aquele dia, não precisa trabalhar. Ai, que bom. Aí é ótimo. Sono maravilhoso. Daqui a pouco eu não vou ter nem mais estômago de tanto pedaço que tiram para fazer essa análise. E eu só faço por conta do sono, né? Eu podia tratar o sono, talvez fosse melhor. Fica pesquisando aí, nunca acha nada e continua a fazer. Exatamente. Mas aí tem esse número de materiais que você recebe por dia lá. Uhum. Só que agora a gente acabou de passar pela pandemia e, obviamente, que as pessoas começaram a ir menos para as consultas, para os hospitais. Afetou muito o número de material que chega no laboratório durante a pandemia? Então, sim. Durante a pandemia, a gente teve um caimento muito grande, né? Inclusive, a minha empresa ela afastou algumas pessoas porque não tinha realmente muito material. As pessoas, os próprios cirurgiões, né, não tinham como ter alas assim para operar mesmo, centros cirúrgicos. Então, acabava que a gente não tinha muito trabalho por conta disso. O pós-pandemia foi bem delicado, porque aí que veio, realmente começou a aumentar o nível das peças. E também foi um problema, porque quem estava tratando, né, em tratamento de câncer e tudo mais nessa época, eles acabavam optando por dar uma parada, alguns, né, e outros continuavam justamente por conta do risco que você corria, porque você já é uma pessoa que está um pouco mais fragilizada, então você tinha que correr o risco de estar dentro de um hospital com diversas pessoas contaminadas, então você tinha que fazer escolhas, né? Na verdade, foi isso, a pandemia. Então, quando voltou esse volume de peça, a gente via níveis assim bem mais agressivos em questão do tumor, né? Então, coisas que poderiam ter sido resolvidas com cirurgias talvez um pouco menos invasivas precisavam ter tido essa retirada do órgão total, por exemplo, né?
porque o câncer já tinha evoluído, né? Pode-se dizer, a pandemia durou 1 ano, 2? A pandemia ainda está aí, né? Sim. Mas assim, sem a vacina, por exemplo, um sem ano, a vacina. Né? 1 ano sem vacina. Exatamente. Então, por exemplo, tinha essa preocupação, né? A gravidade das peças também provavelmente deu uma piorada. Por conta do tempo, porque né? as pessoas demoravam para ir, ficaram naquela coisa, bom, se eu for, eu tô Exatamente. com a minha imunidade baixa, não posso me arriscar e pegar Covid. Então, Sim. vou ficar aqui, vou aguardar um pouco mais. Quando finalmente ia... O que também é totalmente compreensível, né? Sim. Né? Tendo esse ponto de vista, porque as pessoas muitas vezes têm dificuldade de fazer exames até quando em períodos normais, né? Nada acontecendo no mundo. Eu tenho até meus pais de exemplo que é uma dificuldade para eles irem realizar um exame. Isso me dá até uma certa agonia, né? Porque o exame ele é preventivo. Sim. Justamente, tem muitos tumores que eles são silenciosos. Então, você não vai estar ali sentindo, ele não vai ficar ali te martelando alguma dor específica, Exato. alguma coisa. Ele é bem silencioso. Então, por isso que é necessário os exames. E no caso da pandemia, a gente não tinha, né, justamente por conta da pandemia, as pessoas diminuíram ainda mais de realizar esses exames. Então, quem já tinha alguma coisa se prolongou aí, né? Minha avó, que era uma mulher muito sábia, ela dizia que só fica doente quem faz exame. Então, ela nunca fazia exame. E é verdade, eu escuto isso também. Pois dos mais antigos, mais idosos. Mas é brincadeira, hein, galera? Tem que fazer exame. Façam seus exames, por favor. Tem que seguir aqui a dica da Isabela, porque tem que fazer exame. Tem como... Porque, assim, a pandemia modificou isso, mas foi um período completamente fora do normal. Ali, 1 ano que tudo mudou. Mas num ano comum, a gente tem períodos ali, por exemplo, do verão, e aí depois vem o inverno. Existem também peças e lesões meio que sazonais, assim. Então, tem coisas que vocês recebem muito mais no verão, por conta do verão. Tem coisas que vocês recebem muito mais no inverno, por conta do inverno. Tem alguma mudança? Sim, então, a gente tem o melanoma aí muito presente, né, que é o câncer de pele. Então, as pessoas elas se descuidam muito em relação a protetor solar, acham que é uma besteira. E assim, não é. E vem crescendo cada vez mais. Então, é muito importante as pessoas se atentarem a isso também, que não é besteira, quando, né, a maioria fala, realmente o protetor solar ele vai impedir isso, mas quem já tem, né, uma probabilidade maior de ter, precisa se atentar ainda mais. O melanoma, ele tem uma evolução assim, significativa ali após o verão, até em questão do carnaval, eu brinco, que depois do carnaval passa um período, a gente tem muitos abortos. Então, isso é realmente em épocas, tem épocas e épocas que apresenta, né, mais quantidade de uma determinada peça, que nem as cirurgias plásticas também. As mulheres optam muito mais por fazer no inverno, acredito, por causa do incômodo, né? E tudo mais. Também tem a questão do não poder pegar sol, praia, quando você vai colocar prótese, enfim. Então, tem ali períodos específicos de aparecer um certo tipo maior de determinada peça. E no caso desse aborto que você comentou pós-carnaval, é um aborto de causas naturais? Vocês conseguem ter isso? Ou a pessoa provocou aquele aborto de alguma forma e acabou abortando? Olha, a gente não pode afirmar, né? Não tem como a gente afirmar. Mas quando a gente vê a peça ali, né? A gente vai fazer a análise macroscópica, que seria essa vista a olho nu, a gente consegue identificar alguns pontos, né? Por exemplo, o embrião ele vem bem macerado, a gente chama. Que é aquele embrião que foi bem danificado, como se ele tivesse sido apertado mesmo, né? E expulsado de uma certa forma um pouco mais agressiva. Mas a gente não pode identificar o que é ou não, né, provocado pela pessoa. Sim, ou não. Porque, como você disse que, por exemplo, são abortos, curiosamente, logo após o carnaval... depois de um determinado período, né? 1, 2 meses ali. Faz a gente imaginar que talvez não fosse, de repente, uma gravidez muito desejada. Claro. E aconteceu. Aí já me vem uma outra dúvida também. Por exemplo, abortou. Às vezes, um aborto espontâneo. Mas já era uma gravidez um pouco mais avançada. Então, a gente já tem ali um feto já bem desenvolvido. Vamos chutar aqui 7 meses de gestação, alguma coisa assim, 8 meses. Esse feto, ele vai, porque está morto, né? Ele vai também para a anatomia patológica, ou é só uma morte mesmo de uma pessoa e a família enterra? Como? Para onde que vai, né?
Então, eles têm que ir para o laboratório de anatomia patológica. A gente realiza, né, ali a necrópsia, a gente tira um pedaço de cada órgão para análise. Mas eles têm que ter um peso, né? Até 500 gramas a gente recebe no laboratório. Passou disso, a gente não pode mais receber. Então, a mãe, no caso, teria que fazer todo o enterro, né? O velório e tudo mais. Para aquele Então, se tiver feto. mais de 500 gramas, ele... Isso, a gente vai pelo peso. Aí vai ser enterrado. Aí não precisa fazer nenhuma análise de anatomia patológica. Isso, aí não vai para anatomia patológica. Talvez vá para autópsia em outro lugar, né? O médico realizar para realmente saber as causas daquela morte. Mas aí não vem para anatomia patológica para ficar com a gente, no caso, né? Ir para a caixa e depois ser incinerado. A mãe teria que fazer realmente esse enterro. Tá. Mas então, 500 gramas é bem pequenininho, né? É, mais ou menos. Você olhando assim, você já vê ele bem formalizado, assim, né? Formados órgãos e tudo mais. Você já reconhece aquilo como um feto, uma criança, né? Você olha e você fala, realmente isso aqui é uma criança. Se for desejo da mãe, ela fala, não, mas eu quero muito enterrar. Ela não consegue. Olha, ela pode vir com um protocolo, né? Deve ter todo um sistema burocrático por trás disso que ela consegue, né, retirar ou não também, se ela quiser que realmente fique no laboratório, ela não quiser ver, enfim. Eu acredito que exista algum termo burocrático para isso. Mas normalmente a gente não tem problema com isso de pedirem. Aconteceu uma vez, inclusive, de pedirem assim, que queriam muito, mas ele está abaixo do peso, então precisou todo de um advogado. Então o processo está rolando ainda. A gente está lá com E está com o guardado feto, lá. Fica guardado até liberar o processo se vai permitir ou não ela pegar por conta do peso, né? E aí, se, por exemplo, a mãe que abortou eram gêmeos. E aí, um tem o peso que bate e o outro não tem o peso que bate. Então, é o mesmo procedimento. A gente tem que devolver, né, o que tiver acima do peso e a gente fica com o outro. Ela enterra só um e o outro fica preso no laboratório. Só um. Mas aí é toda aquela parte burocrática, né? Sim. Depende do... É que também o emocional da mãe conta muito, né? Sim. Nessa parte. Mas ela pode optar também por querer ficar com os dois. Mas aí tudo é um termo burocrático. Porque o que a gente tem permissão para fazer é, se passar de 500, a gente devolve. E aí a mãe resolve o que ela de fato quer fazer, né? Caraca, aí já aconteceu isso, então? Já aconteceu. De ter gêmeos, assim. E os dois aparentavam ser maiores. Eu até pensei que na balança eles iam passar do peso e ia ser devolvido os dois, né? Então, e só passou um, na verdade. Então, o outro... É que sempre tem um maior que o outro. É engraçado isso. Porque quando é gêmeo, sempre tem um menorzinho do que o outro. Aí. Independente, né? Mas aí é tudo aquilo. A gente tem que devolver o maior e fica com o outro. E aí rola todo um processo e tudo mais. Mas acho que no caso desse, a mãe nem quis levar muito à frente, assim. Acho que ela... Nesse caso específico, por exemplo, que nem você falou, já tinha toda uma formação, já tinha os órgãos ali já, não vou dizer bem desenvolvidos, mas já tinha ali o indício de um desenvolvimento desses órgãos. Sim. Você conseguia ver que tinha uma pessoa pequena ali. Claramente. Isso afeta de alguma forma vocês? Olha, eu não sou mãe. Então, pra mim, não afeta. Mas assim, as meninas, algumas já ficaram grávidas e é uma coisa um pouco mais complicada, né? Porque você tá carregando um e você tá vendo o outro na sua frente, né? No caso, falecido. Então, eu acredito que isso influencie. No caso, a menina não fazia esse tipo de peça. Ela passava para as outras, né? E a gente não tem problema nenhum com isso. Mas eu acredito que deva afetar, sim, de alguma forma. Porque dá para identificar muito bem. Então, e porque assim, você pega até ali, cabelinho né? já tem, né? Então, você... Porque é diferente quando você difícil. pega um pedaço de um órgão, ou até um órgão inteiro, você encara aquilo como um pedaço de alguma coisa. Você não vê aquilo como um órgão que sai de uma pessoa e tudo mais, né? Exatamente. A gente vê muito isso quando está na faculdade, laboratório de anatomia. Aí você vai lá e você vai estudar um coração, você vai estudar um fígado. Você não faz associação automática. Exato. Mas é diferente quando é membro. Pois porque eu vou te contar uma coisa. Demorou muito para eu conseguir serrar a perna. A parte óssea, assim, né? Porque a gente tem que literalmente serrar, usar uma serra com uma força, assim. E se você associa, né? Porque você imagina, você tá vendo os dedos ali na sua frente e você tá utilizando outros para fazer aquela peça. Então, realmente, a associação é muito maior, porque você tá ali, né? Visualizando. Sim. E é uma perna que
provavelmente, assim, ela acabou de sair, acabou de ser retirada, Isso. né, daquele paciente. Em alguns dias ou no mesmo dia mesmo. Então, assim, tem detalhes e tem características de uma perna Exatamente. como a gente conhece mesmo, né? Não é uma perna que já está, bom, dependendo da patologia, pode estar já bem alterada. Sim, mas é uma mesmo perna, assim, né? você corta e começa a escorrer sangue. É tudo bem. Um filme de terror, quase. Exatamente. Tem que ter, assim, estômago. Mas assim, é tudo no começo, né? Impressionante. Depois tudo Se vira. acostuma, né? Né? Você não se impressiona mais. Sim. Então vai passando o tempo e você vai fazendo aquilo normalmente. Hoje em dia eu faço isso naturalmente, mas, por exemplo, se entra alguém com material, os motoboy, entra com. Já fica, até a pressão cai. A boca, a branca já vejo que vai desmaiar. Deixa a maleta, pode ir, deixa que eu. Porque é um motoboy que leva. Recebo. E ele não faz ideia do que ele tá levando. Não, às vezes não. Então ele entra lá, vê cada uma numa bancada com alguma coisa aberta. É uma coisa meio estranha. E é engraçado, a gente estava conversando antes daqui da gravação sobre a pesquisa com animais. Isso. E que a gente estava comentando que tem gente que tem dó, que não consegue trabalhar com animais. E é uma coisa que você vai se acostumando. Uhum. A gente não faz nenhuma maldade com os animais, tem todo um comitê de ética por trás e tudo mais. Mas tem gente que realmente, de estar ali com os animais, fica muito apegado com os animais. Só que chega uma hora que você se acostuma. Sim. E você vê ali o animal realmente como uma peça importante para a sua pesquisa. Né? E não Sim, mais pro um animal desenvolvimento, bonitinho, né? Que você quer cuidar e quer levar embora para casa. Né? Sim. Então acho que também é um pouco isso da peça. Mas aí, por exemplo, se a pessoa sofre um acidente e ela perdeu a perna num acidente, a perna vai para anatomia. Vai para anatomia. E a gente analisa como se ela tivesse alguma coisa muito significante do mesmo jeito. Então a gente vai fatiar, a gente vai identificar a margem cirúrgica, né? Foi da onde que foi retirado e tudo mais, da mesma forma. Tá. E aí, se a pessoa, por exemplo, ela tem um grande apreço pela sua perna. Ela ama a sua perna, porque de repente na perna tem uma tatuagem que é importante para ela. E ela quer enterrar aquela perna, ou ela quer tirar o pedaço da pele onde está a tatuagem. Visto, a gente faz quadro com. Quadro? É. Não, eu não tô sabendo disso, não. Oh, Já foi tem. nível de Pesquisa na internet. Foi maior. A pessoa faz quadro com um pedaço da pele onde tinha uma tatuagem. Ela consegue pegar de volta essa perna. Então, normalmente as pernas, quando vem assim, membro, né, superior, inferior, ela já vem com um termo de enterro também. Então, é necessário a pessoa enterrar. Então, aí, nesse a pessoa caso, pode estar viva, mas ela tem um caixãozinho da perna dela. Olha Ela só. tem um caixão do braço dela. É um membro dela. E aí, quando isso vai para onde? Vai para um cemitério? Isso, vai para um cemitério. Dúvida. Pode até Talvez ver lá, você nem saiba. se você quiser. Então, aí, o que vem escrito no cemitério? Porque no cemitério coloca lá, Olha, data eu de nascimento, nunca vi. morte, tem a foto da pessoa. Eu nunca vi, mas deve ter a identificação da pessoa, com certeza. O nome completo, idade. E quando só que aquela a perna foi. Uma foto da perna. Quando que aquela perna foi retirada, né? Eu nunca vi isso. Se alguém já viu isso em algum cemitério aí, comenta, manda uma foto. Você já viu isso em algum cemitério? Não vi, nunca vi. Eu não sei também se eles incineram, acabam, né, no final, incinerando. Porque também tem todo um processo pra para você enterrar a sua perna. Isso. E deve ter algum local específico, né? Eu não sei a fundo sobre isso, mas acredito que deve ter um lugar específico. Não deve ser junto com, né, um monte de gente enterrada e tem uma perna ali perdida. Né? Verdade. Estranho. Bom, aí eu tinha perguntado também da lesão sazonal, e aí eu lembrei de uma pergunta que tem muito a ver com a minha área. Sou da área de reprodução. E reprodução masculina, especificamente, mas também a gente faz pesquisa com reprodução feminina. E tem uma pergunta que geralmente me fazem, que não tem muito a ver com a minha área mesmo de pesquisa, mas é uma dúvida que a maioria dos alunos, se tem algum aluno assistindo, ele tá ligado. Ele sabe que essa dúvida é dele. Ele sabe que essa dúvida ele cochicha com o outro, e depois ele vem perguntar e tal. E essa pergunta é importante para anatomia patológica. Tamanho é documento? Não é documento. E isso é muito importante também a gente falar, porque às vezes a gente pega um órgão com um tamanho absurdo, por exemplo, ovário, a gente recebe bastante em tamanhos absurdos que não tem indícios nenhum de malignidade. Então a gente tem grandes cistos, a gente corta e tem um conteúdo aquoso, um líquido, né? Que não é significante, mas realmente aquele órgão precisa ser retirado, obviamente, por causa do seu tamanho. Então ele é um peso totalmente desproporcional para uma pessoa carregar, né? Uhum.
um tamanho desproporcional e ele acaba cometendo outros órgãos, apertando, Sim. né, mesmo? Então é importante fazer a retirada. Mas, assim, fazer essa associação de tamanho, não é legal porque nem sempre a gente encontra indícios de malignidade. Às vezes pode ser uma coisa benigna e ele só tem um tamanho e ficou formatos, né, diferentes. Até então a própria, não leva associação. A próstata, depois de uma certa idade, o homem acaba tendo uma hiperplasia prostática. Sim. E que na maioria das vezes não tem nenhum sinal de malignidade, ela só aumentou de tamanho. E aí vem isso, depende de qual tamanho que ela tá. Se tá incomodando, se tá atrapalhando alguma coisa ou não. Exatamente. Mas cresceu e não necessariamente tem uma doença maligna ali, o né? testículo a gente recebe bastante lá por torção. Então, um menino novo ali jogando bola, nossa, bastante torção. Bem novinhos e aí torce e, né, perde porque causa a morte ali celular e precisa ser retirado. Tampa totalmente o suprimento sanguíneo ali já era. Então é também uma coisa, né, de se pensar, assim. E tumor também, né? Tumor testicular a gente pega bastante. Quais são as peças, os órgãos que vocês mais recebem, assim? Mama em disparado, em questão de câncer atualmente. E tá tendo uma crescente em tumores gastrointestinais. Então, a gente não... Pode ser aí uma futura pesquisa que os alimentos eles podem estar sendo, né, o principal motivo disso. Porque estômago, intestino, bastante. Do que era, eu digo, né? Sim. Porque eu trabalho lá, vai, uns 10 anos. Então, do que era antes, realmente a gente teve um aumento significativo. Assistam a entrevista com a nutricionista Vanessa Cardoso Pires, que falou da alimentação, cuidem da alimentação. É muito importante. E nesse caso, vocês recebem que nem mama e também a parte gastrointestinal. Geralmente é um fragmento, ou vocês costumam receber o órgão inteiro? Por exemplo, a mama fez a retirada da mama, ou tira um pedacinho da mama? Olha, isso é muito o paciente e o médico cirurgião, né? Então, eles que vão decidir, também pela idade da paciente, né? Quando é muito jovem, eles acabam não optando por a retirada total. Então, eles tiram ali um quadrante ou um setor, o que realmente está cometendo o tumor, né? E preservam o restante da mama. Mas isso é muito pessoal de caso para caso, né? Tem casos que eles podem ser muito grandes, o tumor, e ele não diminuir com o tratamento. Então, vai ter que ter a mastectomia total, né? Que seria a retirada total da mama. Aí, nesse caso, por exemplo, existe, porque vocês não sabem o que vocês vão receber. É uma surpresa. É sempre uma surpresa. E é legal essa surpresa, eu gosto. Isso que eu ia falar. Tem essa coisa do... O que será que hoje vai aparecer no laboratório? Sim, tem. Tem, assim, as peças clichês que sempre vêm. Ah, e outra mama. Uma mama, tuba, né? Laqueadura tubária, vem bastante. Laqueadura também vai para vocês? Vai pra gente. Mesmo que, por exemplo, foi uma escolha, ela quer fazer a laqueadura, não teve que retirar por nenhuma patologia, e tudo mais. Mesmo assim, vai para anatomia. Pra gente, a gente representa, vai sair tudo lá bonitinho, dentro dos parâmetros de normalidade, mas vai ser analisado. No caso, por exemplo, também de esterectomia, também vai tudo para lá. Tudo. Útero... Tudo tem que ir. Todo tecido retirado humano tem que ir para um laboratório de anatomia patológica para análise. Mesmo acidente... Tudo. Acidente... Escolha, que nem você falou, a mulher quer diminuir o tamanho da mama. O que foi retirado ali para diminuir aquele tamanho da mama também vai para a anatomia. Também vem para a gente analisar. Já aconteceu, por exemplo, de vocês receberem ali uma peça, um órgão, não sei, um tecido, que era para uma cirurgia eletiva, então ela fez só porque ela era uma cirurgia plástica, alguma coisa nesse sentido, e na anatomia vocês perceberam que tinha alguma coisa de errado? Olha, eu já peguei uma mama plástica que ela tinha um nódulo. E aí eu chamei, né, o médico patologista, no caso, para dar uma olhada. Quando a gente tem dúvida, normalmente a gente pede auxílio, né? Mas assim, eu fiz a representação e não saiu indícios de malignidade. Então, até aí, tudo ok. Ela poderia saber que tinha esse nódulo benigno e ele seguiu a cirurgia, retirou e tudo mais, porque não viu preocupação, né? Sim. Mas é importante verificar isso vir no pedido médico. Porque quando vem o HD, que a gente chama de hipótese diagnóstica, fica mais fácil da gente entender, né, a peça, fazer a análise mais centrada, né? Então, mas aí é que vem a pergunta agora. A gente não trabalha com nomes aqui. Mas, por exemplo, tem que vir, o ideal é que venha essa hipótese diagnóstica, exatamente, que vem dizendo por que foi retirado e tudo mais.
Isso realmente vem? Ou às vezes vocês recebem uma peça e falam, bom, o que eu preciso fazer aqui porque o médico não colocou nada nesse pedido? Exatamente. Isso é, assim, um problema. Porque vem, né? Mas também tem as peças que não vêm. Então, a gente fica meio sem direcionamento. Porque a gente que está fazendo a primeira análise a olho nu, se a neoplasia ela não for visível para a gente pode deixar passar. Então, é importante o HD, que seria a hipótese diagnóstica, ser aquilo que foi identificado em exames de imagem, por exemplo. Sim. A pessoa viu uma massa, viu um nódulo. Enfim, tudo que ela encontrar anteriormente precisa ser identificado no pedido, para a gente ter esse direcionamento do que a gente está procurando naquela peça. Porque o que acontece? Eu recebo um segmento de intestino, por exemplo, e eu abro, ele está em parâmetro normal, eu não acho nada nele fora do normal, a mucosa está normal, o tecido adiposo normal, então acaba que fica sem sentido. E no pedido está escrito só intestino. Então, né, não me ajuda, tá? Tem um intestino, que legal, por que você tirou, né? Porque não faz sentido, você precisa ter um motivo, né? Então, mas aí você consegue entrar em contato com esse médico para perguntar ou não? Isso, aí é com a parte médica mesmo. Tá. Eles se resolvem entre eles, né? No caso, o patologista, ele normalmente tenta entrar em contato com o médico para fazer esses questionamentos, Entendi. né? Mas já aconteceu também de vocês receberem uma peça, tá escrito lá no pedido, rim. Aí você abre, pum, coração. Tá errado o que tá escrito. É raro, mas acontece. O que já veio de errado? Que estava escrito uma coisa e o órgão era outra coisa. Então, assim, eu não consigo pontuar agora, mas isso acontece com, assim, né, esporadicamente acontece. Às vezes a gente não sabe quem faz o preenchimento também, né? Então os profissionais, eles precisam estar atentos nesse quesito, qual órgão que é, né, e tudo mais. Às vezes também na hipótese diagnóstica a gente vê coisas que a gente não consegue achar. Por exemplo, vou tirar uma vesícula biliar. E ele escreve que é por pólipo. E às vezes não é pólipo. Então a gente abre e a gente não identifica o pólipo. Então a gente descreve isso na macroscopia. Não identificado pólipo. Entendeu? Então ele retirou aquele órgão por conta de um pólipo. Só que não foi visto o pólipo. Aí nesse caso pode acontecer de ele mandar uma outra peça, um outro fragmento. De repente ele falar, não, aqui eu não consegui, mas eu vou tirar um outro que vai ser encontrado. Então, normalmente não, porque a vesícula eles tiram inteira, né? Ah, sim, não, vesícula tudo bem. Agora, outros órgãos, sim, ele pode, né, ir melhor ali, direcionar melhor o local e retirar mais um pedaço, um fragmento, né, no caso. E aí, nesse caso, por exemplo, vamos pegar o exemplo da vesícula. O médico tirou, no pedido, está escrito vesícula biliar. Quando você abre, tem um pedaço do intestino. Como você falou que é raro, mas pode acontecer esses erros de identificação ali. Pode. Nesse caso específico, onde está essa vesícula? Então, eles fazem toda uma pesquisa, um rastreamento, né, do dia, das cirurgias. Então, eles identificam se realmente só foi um erro ali, né, da passagem de informação para quem realmente identifica o frasco e o paciente. E a gente faz toda uma análise do que teve do dia daquele hospital, né, por exemplo. Então, o que veio desse hospital? Veio um apêndice, uma vesícula. Então, não tem probabilidade nenhuma de ter trocado. Não tem probabilidade de troca. Então, isso é arrumado e seguido. Porque a gente vê, nunca sabe se é verdade também, essas histórias de internet, de que tal hospital a pessoa tinha que fazer a retirada, sei lá, do braço direito e tirar o esquerdo. A perna direita e tirar a perna esquerda. Porque eu fico imaginando que nesse caso chega lá uma perna que está escrito lá direita. Aí você percebe que é a perna esquerda. Isso você provavelmente nunca viu, nunca aconteceu no seu laboratório. Não. Eu nunca vi esse tipo de coisa, mas também acontece alguma divergência entre pedido e peça, sempre é resolvido com os próprios médicos, né? Eles normalmente tentam consertar aí a situação, realmente ver com o paciente, se é a peça dele, enfim. Se você também acha uma coisa que o médico não pediu, ele pediu para analisar por um motivo e você na análise percebeu que tem outra coisa ali também. Isso também é passado para o médico. Sim. E ele, de repente, pode fazer um novo pedido também de análise. A hipótese diagnóstica é só para ajudar a gente. Porque, realmente, às vezes, ele é só para dar um direcionamento. Porque o diagnóstico final vai ser pelo médico patologista, né? Então, ele vai analisar as lâminas que eu vou cortar do material. E aí, ele vai fazer esse laudo final.
Então, ele pode identificar novas neoplasias. Por exemplo, pode vir um intestino para mim e ter um tumor lá, né? Eu identifico o tumor de cara, faço o recorte dele, mas eu posso identificar também na mucosa pólipos ou divertículos, né? Então, eu represento tudo que eu vejo de anomalias daquele órgão. Não necessariamente só o tumor Só importa. Não só o que ele pediu. Você tá dando uma olhada em tudo. Exatamente. A gente olha tudo, no geral, mesmo ele pedindo ou não. A hipótese diagnóstica seria só para ajudar a gente no direcionamento. Não que a gente não vá pesquisar nada além daquilo. A gente vai pesquisar, né? Em qualquer coisa. Mas é muito importante para a gente esse direcionamento, porque às vezes se o órgão está saudável, a gente está vendo a olho nu, né? Porque às vezes pode aparecer também só na lâmina para o médico. Às vezes a gente não está vendo, mas o médico consegue identificar lesões micro, né? Então é importante a hipótese diagnóstica por conta disso mesmo, né? Para direcionamento da gente. E aí o laboratório que você trabalha, que recebe essa peça, ele não fica no hospital. Ele fica fora de um hospital. Ele fica fora de um hospital e aí vai fazendo a coleta, né, diária de todos os hospitais, unidades, clínicas, né, em caso de biópsias. Eles vão recolhendo e trazendo para o laboratório e a gente vai tocando a análise conforme o dia. E quais são os profissionais que trabalham na anatomia patológica, além do biomédico? A gente tem biólogos, técnicos de laboratório, tem, assim... É mais técnicos, biomédicos e biólogos mesmo. A gente não tem muita diversidade de profissionais. Então seria realmente interessante que o biomédico entendesse que existe essa área. Exatamente. Que é uma área interessante, que traz bastante também conhecimento, principalmente traz bastante. De anatomia, histologia, Sim, né? E você está ali com os médicos diariamente, então, né, é um conhecimento assim, eles agregam muito para você. Eu imagino. É bastante legal. Fica fácil ter esse contato com o médico? No meu caso, no caso lá no laboratório que eu trabalho, é muito fácil. Eles sempre estão ali nas salas deles, lendo as lâminas. Então, se eu tenho dúvida em alguma peça, eu ligo para a sala deles, eles vêm. Então, eles sempre estão ali para dar um auxílio para a gente. Então, eles sempre são presentes. Eu não sei dizer se todos os laboratórios são assim, né? Mas deveria ser. E uma dúvida agora, existe também o contrário de vocês darem suporte para esse médico? Então, a gente conversa bastante, né? No caso, assim, eu que vejo a peça a olho nu. Então, tudo que eu estou descrevendo ali, ele vai ter que visualizar quando ele pega as lâminas. Ah, tá. Então, ele está lendo o que eu estou escrevendo, o texto, e tentando imaginar a peça. Quando a minha descrição ela não está condizente, ele não consegue visualizar a peça, ele tem que voltar. Para ele entender melhor o que eu estou descrevendo, as dimensões do tumor, aonde ele está localizado, se está perto da margem cirúrgica, se não. Então, quando gera essa dúvida, ele tem que voltar na peça para ver. Qual foi o tumor que mais te marcou da peça, de repente do tamanho, ou tem aquelas coisas que já vem meio que o tumor ele vai crescendo de uma maneira completamente descontrolada, no caso do câncer principalmente, e ele pode começar a ter tecidos que não são comuns da gente encontrar ali naquela região. Qual foi o mais diferente, que mais te marcou que você quando recebeu? Então, as peças em monobloco que a gente chama, que acometem mais de um órgão, normalmente elas são bem complexas, são difíceis assim. E a gente precisa de uma análise bem detalhada, porque a gente precisa saber da onde que originou esse tumor. E aí a gente faz o trajeto do tumor. Então, tem ali no estômago, depois pegou o intestino, depois vai pegando outros órgãos. Essas peças são bem marcantes por conta da complexidade. Mas, assim, o que mais me chocou foi membro inferior. Eu peguei já uma perna, assim, de um paciente jovem e ele tinha um sarcoma de coxa, né? E aí acometeu ali a parte do fêmur. Então, pegou ali o fêmur, as partes moles, e aí ele precisou retirar o membro inferior total. E isso é bem impressionante, assim, né? Ainda mais por paciente ser jovem, a gente acaba se sensibilizando um pouco mais. E aí, nesse caso, a perna devia estar completamente... Tinha uma lesão visível. Então, ela tinha um abaulamento sobre a pele. Mas a lesão realmente estava interna. Era interna. Mas dava para ver É como se a coxa estivesse mais inchada. Tá. Devia estar bem mais inchada. É bem mais inchada. Então você não tinha via uma que era lesão... desproporcional à canela, por exemplo. Ah, sim. Né?
E aí não tinha nenhuma lesão aberta, não tinha nada... Não, ele tinha uma cicatriz cirúrgica, acho que de uma biópsia prévia que ele deve ter realizado, alguma coisa do tipo, né? Uma cirurgia anterior. E só essa cicatriz mesmo. E nesse caso, vocês não conseguem acompanhar o paciente, né? Vocês não conseguem... Tu não sabe me dizer, por exemplo, se ele tá vivo. Não sei dizer. Eu não sei dizer. A gente só pega a peça com as informações ali, né? Básicas. Nome, idade. Às vezes o que a pessoa faz. E às vezes vem uma xerox do RG da pessoa. E aí é o que a gente mais fica próximo, que a gente consegue ver a cara do paciente, da pessoa, né? E não dá curiosidade de... Caramba, e o cara lá da perna? Será que ele ficou bem? Dá curiosidade. Dá curiosidade, mas foge um pouco, né, da nossa não dá alçada. pra... Mas dá curiosidade, sim. De saber, né, como que a pessoa tá. Porque, assim, tem tumores que respondem muito bem a tratamentos e tem outros que não. Sim. Então, a grande questão sempre é tempo, né? O tempo ele é fundamental para você ter um diagnóstico cedo, para você iniciar um tratamento rápido. Exatamente. No início da doença ainda. Exatamente. É por isso que é tão importante esses exames preventivos. Hoje em dia, não importa mais a idade, que eu vejo muitos pacientes jovens com, né, lesões e tudo mais. Então, acho que é bom todo mundo estar com os exames em dia e tudo mais, né? Até por causa que o tumor ele é silencioso, como eu falei anteriormente. Sim. E tu acha que essa vida que a gente leva hoje em dia, né? Corrida, muito estresse. Eu sempre falo nas aulas, né? Quando a gente pega, por exemplo, fatores de risco para várias patologias, você consegue colocar ali basicamente todo mundo. Todas as pessoas encaixam ali, que é estresse, má alimentação, sedentarismo, álcool, cigarro, drogas, poluição. É que uma coisa leva a outra, né? Quando a gente está muito ocupado, assim, quando a gente está muito atarefado, a gente não consegue parar nem para fazer nossa própria comida. Sim. A gente não consegue cozinhar. Então a gente vai optar por soluções mais rápidas. Exato. E fáceis. Miojão ali, né? ali rápido. Exatamente. Né? Que normalmente não são as coisas saudáveis. Exatamente. Porque o saudável é, né? O que é gostoso, eu sei que talvez nutricionistas não vão gostar do que eu vou dizer, mas o que é mais palatável, o que é mais gostoso, geralmente não faz muito bem. Porque tá muito exagerado de tempero, tá muito exagerado de sal, e a gente acaba acostumando o nosso paladar com uma coisa mais salgada, muito mais doce. Então, quando você vai pra comida mais natural, parece que não tá tão gostoso. Mas é que a gente acostuma o nosso paladar mal, né? A verdade é essa. Sim. Porque a gente identifica o gostoso por aquilo que a gente já conhece. Então, a gente foi comendo muito tempo, né? Coisas mais gordurosas. É claro que é mais gostoso. Exatamente. Por exemplo, aqui, ó, a gente tá bebendo cerveja. A gente não está na água. Sim. A gente está na cerveja. Não dá para ver, mas estamos. Mas é porque a gente está num clima mais descontraído. Só por causa disso. Uma outra pergunta que eu queria muito fazer, que a Isabela tinha comentado comigo, eu achei muito interessante. E eu queria saber como que você recebe ou recebeu essa peça. Que são as pessoas que comem cabelo. A gente chama de síndrome de Rapunzel. E as pessoas têm essa síndrome, elas arrancam o cabelo e vão comendo. E aí no estômago... O próprio cabelo? O próprio cabelo. Chegou na rua e... Aí eu já não sei. Aí pode haver essa possibilidade. Mas aí o estômago ele não consegue digerir aquilo. Então ele começa a formar um bolo de cabelo. Tipo aquele do ralo. Exatamente. Até tipo gato também. Você vê que os gatos, eles cospem esses pelos. Exatamente. E aí, às vezes, chega num nível que a pessoa ela precisa entrar em cirurgia para fazer a retirada desse bolo de cabelo que tá dentro do estômago dela. E aí vem pra gente só aquele chumação de cabelo mesmo. Não vem nada do estômago, só vem o cabelo. Só vem o cabelo. E aí aquilo ali para representar também, para cortar, né, queratina. Nossa, é bem complicado. Mas aí como é que vocês fazem? Mas aí vocês conseguem fazer alguma análise no cabelo? Então, a gente tira um pouquinho, né, do cabelo, representa e tudo mais, e faz o processamento desse material só para, de fato, confirmar que aquilo é cabelo. Exatamente. Mas nada além disso. E aí, até em casos... Porque, às vezes, vem pacientes jovens, né, com esse tipo de peça, assim, né, o bolo de cabelo, no caso. E aí é importante, até o próprio hospital, quando é muito jovem, assim, né, vai adolescente ou criança, eles fazem até uma análise ali psicológica para ver o porquê daquela criança tá
comendo o cabelo, porque tá ligado ao sistema nervoso, né? Também é uma e também porque assim, não é ansiedade. uma coisa comum, Não, né? não é comum e também não é gostoso, né? Se você parar pra analisar, não é uma coisa... o ato, ela tá se prazerando com o ato. Mais do que com o próprio cabelo. Não deve ter um sabor gostoso. Não, com certeza não. Com certeza não. Então tem que ver, né, qual que é a ligação com esse comer cabelo, porque para formar aquele bolo demora, né, um tempo, talvez anos. Mas quando chega, ele faz o formato do estômago. A gente até pensa que é um estômago. Só que é o bolo de cabelo que faz o formato do estômago. Certinho. Exatamente. Então, tá totalmente fechado. Ele de tá cabelo. preenchido de cabelo. Então, como que alimento entra como ali? Faz a digestão? Exatamente. Aí você começa a dificultar outras partes, né, do processo natural. De ser um órgão extremamente ácido. Esse cabelo também, ele é afetado de alguma forma? Ele chega de um jeito diferente pelo ácido? Ele chega mais rígido. Ele chega bem mais rígido. Mas assim, não sei se tem relação realmente com o ácido do estômago. Eu sei que ele não digere. Então, quando ele faz esse formato do estômago, começa a prejudicar a pessoa no sentido da digestão, né? De você comer um alimento e você não conseguir, porque tem um bolo de cabelo ali brecando a sua mucosa estomacal de fazer o trabalho dela. Existe alguma possibilidade desse cabelo conseguir sair do estômago e seguir o seu caminho? E isso ser encontrado, de repente, no intestino, em algum outro local? Ou às vezes ficar preso antes de chegar no estômago? Olha, eu acho que depende da quantidade de cabelo que a gente tá falando. Então, porque eu tô pensando nisso. Porque ela pode comer um fio. Mas não é um fio normalmente. Ou ela pode tirar um chumação Exatamente. de cabelo. Essa síndrome normalmente é chumaços mesmo. São coisas... E arranca com a mão, pega uma tesoura, cozinha. Olha, eu não faço ideia de como que usa shampoo de funciona. chocolate para dar um gostinho. Como é que é? Eu não faço ideia de como que funciona, mas eu sei que são retirados mesmo o tufo por conta desse sistema nervoso e a pessoa começa a comer ali desesperadamente o cabelo, né? Com o passar do tempo, dos dias. E aí isso vai causando ali o bolo no estômago. Bolo capilar. Isso, bolo capilar no estômago. E nesse caso do bolo capilar, que já vem no formato do estômago, provavelmente o estômago estava totalmente tomado. Totalmente. E normalmente as vezes que eu pego são sempre assim. São com o formato do estômago. Tanto que da primeira vez que eu peguei, faz uns anos atrás, eu pensei que era um estômago. Porque tinha o formato, mas não tinha coloração, né? Sim. Obviamente. Mas, assim, é muito impressionante. Porque você fala, não, tem que ter algum pedacinho, algum tecido ali, né? De estômago, alguma coisa. Não, é só realmente o bolo do cabelo. Eu fico imaginando, porque assim... Bom, depende de quanto que ela comeu de cabelo. Sim. Mas me parece que, assim, foi num processo. Pra mim também. Para chegar sempre... nesse nível, né? Uhum. Então, deve ter afetado muito toda a questão... metabólica dessa paciente, porque não conseguiu se alimentar direito, isso afetou digestão, absorção, o sistema imunológico, nutriente, tudo, né? Tudo. Ela devia ter problema também de refluxo, porque às vezes podia bater e voltar, porque o estômago estava cheio de cabelo. Com certeza, podia ter sim o refluxo. Por conta disso, né? Do preenchimento do estômago tá tomado de bolo capilar. Bom, talvez também, eu fico imaginando pela quantidade de cabelo que ingeriu, talvez a própria cabeça já desse sinais visíveis. Sim, já devia ter de buracos, ter falta de cabelo ali, né? Falhas, né? Sim. Talvez essa seja uma coisa bem diferente que vocês recebem no laboratório. Sim. Um cabelo no formato de um estômago. Exatamente. É bem porque, assim, inovador. Para quem nunca viu um estômago, é um órgão relativamente grande, um órgão que tem um tamanho razoável. Tem um tamanho razoável, sim. Para você ter ele preenchido de cabelo, foi muito cabelo. Exatamente. Foi bastante. E acredito que no decorrer de um tempo, né? Isso. Eu vou chegar depois na pergunta do top 3, porque a partir desse do cabelo, mas a gente volta lá no final. Uhum. Porque aí eu vou fazer a pergunta, todo episódio do podcast vai ter o top 3. No final eu pergunto do top 3 no assunto cabelo. Eu queria entrar num assunto, pra gente não prolongar também muito, que é importante, e aí eu queria que você divulgasse também ali na câmera, que é a questão de comunicação científica, né? Então a gente poder falar de ciência numa linguagem acessível, numa linguagem mais fácil, que todo mundo entenda, que todo mundo se interesse também pelo assunto. Sim. Você tem essa frente também. Então eu queria que você falasse como que é, o que você faz, onde que você fala,
qual que é o Instagram e por que você resolveu fazer isso? Então, eu resolvi começar, né, no Instagram, ali é @lossoisabela. E eu tenho uma página profissional, né, que seria Isabela Losso Biomed. E eu resolvi passar essas informações para as pessoas justamente por conta da dificuldade que eu vejo. Eu recebo, na verdade, muitos anatomopatológicos de pessoas muito preocupadas com diagnósticos que às vezes não têm tanta relevância assim, né? Então, eu queria levar para as pessoas uma linguagem melhor, que elas conseguissem entender, de fato, né? Quais os exames, quais que são as doenças, né, significantes, as que realmente têm preocupações, têm relevâncias e tudo mais. Então, eu criei essa página porque com o intuito de ser uma linguagem que todos conseguissem entender, né? Uhum. Mas aí você fala só da anatomia patológica ou vai falando da área biomédica, de como que é ser biomédico, da neurociência, ou é só anatomia patológica? Então, eu tinha criado uma que seria só de anatomia patológica. E eu queria realmente explicar sobre as peças cirúrgicas. Só que a gente tem aí outros tipos de preocupação em relação à exposição dessas peças, né? A gente tirar essas fotos, gravar. Então, a gente encontra um problema aí. Hoje em dia, eu falo muito sobre neurociências e comportamento, o quanto que me ajudou aí no meu desenvolvimento pessoal. Inclusive, estar aqui é eu me desafiar também. E essa comunicação é muito importante porque, na minha opinião, a gente pode passar as informações de uma maneira entendível e leve. Então, eu não gosto de usar palavras e termos difíceis que a gente conversa normalmente ali no laboratório, com os médicos e tudo mais. Porque a gente vê que se tem essas dúvidas das pessoas, né, me procurando, é porque realmente elas não estão entendendo o que está acontecendo. Sim. Né? Às vezes elas ficam muito preocupadas com coisas que realmente são irrelevantes. Então, de fato, você às vezes tem uma preocupação por coisas que já foram resolvidas na cirurgia. Né? Eu tô um melanoma, né? Eu tirei um melanoma, teve até uma parente conhecida que teve um melanoma grau 4 ali, bem elevado, e ela super preocupada, e realmente, não estou falando que as pessoas não têm que se preocupar, mas ela fez os esvaziamentos de linfonodos, que isso é totalmente importante para a gente descobrir ali se tem metástase ou não, porque os linfonodos que vão indicar isso, né? Sim. O indicativo seria eles. E aí ela não tinha linfonodos nenhum positivo. Então ela fez um rastreamento e realmente confirmou que só a retirada da lesão ela já tinha resolvido o problema. Já era suficiente. E aí a vida dela seguiu muito mais tranquilamente. Então, essas informações, essas dúvidas que as pessoas têm, eu gosto realmente de tirar dessa forma leve, né? E assim, o conhecimento, porque a gente estava até conversando sobre isso antes, que às vezes o que falta é justamente ter o conhecimento. Exatamente. Se a pessoa não tem o conhecimento, ela se desespera, ela toma atitudes erradas, ela faz um tratamento por conta própria, porque ela viu em algum lugar, ela não buscou a informação correta. Exatamente. E aí piora o quadro, piora o problema. Aí ela fica preocupada sem necessidade. E a gente vê muito hoje em dia que as pessoas saem pesquisando aí na internet e tudo é indicativo que a pessoa vai morrer, né? Sim, o Google mata todo mundo. Nossa, você vai pesquisar alguma coisa... Não, você vai morrer semana que vem. Isso... Dor de cabeça, AVC. Você já sai correndo, meu Deus, tá tendo um AVC. Não, e é verdade. O pior é que é verdade. E é preocupante isso, né? Porque nem todo mundo está interessado. Eu até entendo, né? Na área da saúde, nem todo mundo está interessado. Tem pessoas de outras áreas que se interessam em outras coisas. Não estou falando para a pessoa estudar a fundo. Estou, né, querendo dizer para a pessoa procurar um conhecimento de uma forma, uma linguagem mais acessível, mas que realmente a pessoa entenda do assunto. Porque o conhecimento, ele te liberta. Eu gosto de falar isso porque eu peguei um caso, né? Um médico que ele teve o câncer de tireoide, né? Um CA papilífero. E é considerado grave, só que eles brincam que se você for escolher para ter um câncer, escolha o da tireoide, porque o melhor tratamento é o com iodoterapia. Então, você faz a retirada da tireoide, você trata com iodoterapia e você vive a sua vida normalmente. Ele continua a trabalhar depois de 2 semanas e normalmente, você olha para pessoas, ele tá... Tudo bem, vida que segue. Difícil de uma pessoa, talvez, leiga, que se tivesse, né, fosse apresentada com esse tipo de câncer, talvez ela estaria até hoje, né, chorando ali na cama. Difícil então, eu acho de que até é entender. importante o que você faz e
continue fazendo, né, no Instagram, com essa linguagem, porque ainda hoje, quando a pessoa vê a palavra câncer, ela já se desespera Exato. automaticamente. Eu acho que é um estigma que a gente criou, né? Sim. Até, eu uso meus pais de exemplo, porque eles são muito assim, né? Eles são desesperados. Qualquer coisinha, eles acham que é um boom. E eu acho que justamente por isso que eles não vão atrás fazer exame. Provavelmente. E eu tenho que ficar forçando eles por esse medo, porque tudo tá ligado, o câncer tá ligado com que você vai morrer a qualquer momento. Sim. E não que eu esteja dizendo que todos os cânceres são leves. Realmente a gente tem cânceres agressivos, mas, assim, os tumores, na maioria das vezes, a gente tem tratamentos muito eficazes e cada vez mais a ciência está evoluindo em relação a tratamento, em relação a você ter menos sintomas com o tratamento. Então, está tudo muito evoluído para você realmente se preocupar a esse ponto com tumores que às vezes são mais tranquilos de lidar, né? Sim. Agora mesmo a tua fala sobre o câncer de tireoide, talvez muitas pessoas não tinham essa ideia, né, de que, olha, talvez seja um câncer um pouco mais tranquilo, mais fácil de tratar, uma boa recuperação, a sua vida segue ao normal. E a pessoa não sabendo disso, na hora que ela vê lá no diagnóstico, ela se assusta. Tumor, um câncer, algumas coisas assim, ela já se desespera. Sim, e como tudo na nossa vida, depende de como você vai passar por aquilo, né? Sim. E não o que é aquilo de fato. Porque tem coisas muito mais preocupantes, às vezes, do que isso, que você passa mais tranquilo, se você for para analisar, né? Sim. Então, muito importante o conhecimento e também a oportunidade que você tiver ali de questionar o médico. E realmente, antes de se desesperar, porque às vezes eu sei que a palavra assusta, Exato. mas qual que é o meio de tratamento? Como que a gente vai fazer agora? Quais os próximos passos, né? Sim. Porque tem gente que enfrenta isso super bem e tem gente que não. Então, aí também entra um papel importante, eu acho, do próprio médico. Sim. Na maneira de ele comunicar esse paciente, né? Então tem como ele chegar e falar, olha, tudo bem, é um câncer, mas olha, a gente vai fazer um tratamento. Se for um câncer que dê para, né, um câncer mais tranquilo, vai ser assim, o tratamento funciona, você fica tranquila. E tem médico que às vezes não olha nem na tua cara e fala, ó, você tá com câncer, você vai fazer agora uma químio e pronto. Sim. Então essa comunicação que a gente está falando agora, da gente com o público de fora da área, também do médico com o paciente, com as pessoas também, né? Sim, você faz tratamento, você vive uma vida, né, relativamente normal. Você continua sua vida, você vai fazendo ali mais pesquisas, né, rastreamento que a gente fala. Quanto mais jovem, você precisa de uma certa frequência nos exames, mas são coisas normais. Naturalmente, a gente já tem que fazer exames, né, preventivos. Então, você continua ali na mesma frequência. E aí, seguindo a vida aí. E sempre utilizando, que nem você falou, não utilizar essas palavras difíceis, palavras de repente da área, Isso. que a pessoa que é de fora ela não vai entender o que você está falando, né? E os tumores também não têm nomes bonitos, né? Os exatamente. Tudo bem que eu acho que as pessoas, eu acredito isso, não sei, eu acho que as pessoas estão ficando um pouco mais acostumadas com esses nomes dos tumores, né? Sim, que também estão ficando mais frequentes, né? Então, eu mesma tenho cisto no rim, só acompanho, né, em relação ao tamanho. Tem um cálculo renal também, bebo água, mais de 3 litros por dia. Então, a gente vai se adaptando conforme ovário policístico também. É isso, a gente vai se adaptando e adequando. E hoje em dia a gente vê mais celebridades compartilhando o diagnóstico. Sim. E aí facilita a pessoa falar, pô, eu vi alguém, tal famoso teve um linfoma. Você associar. Aí você já acompanha. E aí você vê que o famoso teve o linfoma, tratou. E seguiu a vida dele normal, você fala, bom, então... A Angelina Jolie, a gente estava comentando dela. Exato, também, Angelina Jolie. Né? Teve até o gene que eles queriam, não sei se conseguiram, mas eles queriam mudar pro nome dela, né? Eu acho que eles não conseguiram. Mas eles queriam mudar pro gene Angelina Jolie. Sim. Que pra mim não teria cabimento nenhum. Mas é legal você também expor, né, esse quesito assim, de doença. Eu tenho, o que eu tenho, o que eu não tenho, que você vai conversando com as pessoas, você vê que é uma coisa natural, né? Ninguém normal, é perfeito. Exatamente. E assim, que é natural e que a pessoa seguiu a vida dela com aquilo. Exatamente. Que nem no seu caso, faz tratamento, tá seguindo, faz acompanhamento, tá vendo que tá tudo normal. Sim, toma anticoncepcional pro caso dos cistos, dos ovários policísticos. Tem uns que recomendam vitamina, enfim, cada um vai ter um tratamento. Aí é você com o médico. E às vezes, se você não gosta do médico, você tem a opção de trocar. Você procura outro que te dê melhores informações, mas não sai com dúvida. Porque a pior coisa é a gente sair com dúvida, vai procurar na internet, vai aparecer que você vai morrer e você vai ficar pior ainda.
Isso, inclusive, fica sendo uma dica importantíssima. Se vocês forem pesquisar informações na internet, tenham certeza de onde vocês estão buscando aquela informação. Exato. Que aquele profissional realmente é bom, que aquele profissional é daquela área do que ele está falando. Porque também acontece muito isso. Ah, ele é médico. Sim, mas ele é médico de qual especialidade? Né? Então ele não vai ter conhecimento de tudo. Como é normal, ninguém tem conhecimento de tudo. Ninguém tem conhecimento de tudo, realmente. Então cuidado com esses sites. Geralmente quando você joga no Google, tem sempre um primeiro lugar que é o que aparece. E eu já vi, e é um lugar respeitado. Eu já vi informações erradas nesse lugar. Então também cuidado com a primeira opção, procura uma outra, pergunta para um profissional, busque informações confiáveis. Gente, busque né? informações confiáveis, porque hoje em dia também a gente vê na internet várias pessoas falando de vários assuntos, né? E é até engraçado isso, porque eu só tiro de base aquilo que a pessoa aplica na vida dela. Então, eu sou um pouco chata nesse quesito. Sim. Eu não vou procurar um nutricionista que não Não se alimenta bem. Exatamente, não se alimenta bem. É aquele típico coach que fala como ficar rico na internet, mas ele tá pobre. Ele tá pobre. Como ter inteligência emocional. E ele tá todo cagado Tá mentalmente. sofrendo, chora no banho. Exatamente. Pois é, não Exatamente. adianta. Aplique, né? Quando você aprende muito mais quando você aplica, quando você ensina também, quando você passa o conhecimento. Você aprende muito mais. Mesmo da comunicação científica, que também é uma das minhas áreas também, eu vejo muito isso. A pessoa que, por exemplo, dá um curso ou faz alguma coisa de comunicação científica e a comunicação é péssima. E ela está falando como você deve falar melhor, mas ela não fala melhor. Não busca nenhum conhecimento para aprimorar, para melhorar, né? Então, para mim, não faz muito sentido. Estamos chegando aqui já no final desse episódio. E aí eu queria fazer, então, a pergunta de top 3 para Isabela. Como eu já sei de 2 coisas que ela me contou, eu vou ver se ela vai lembrar de uma terceira para poder entrar aí num top 3. Que vocês recebem lá as peças que tem corpo estranho. Então ela vai primeiro dar uma introdução no que seria o corpo estranho, que eu acho que pode ser qualquer coisa que não deveria estar ali naquele órgão. Isso. E ele também não consegue identificar o que é, né? Por exames de imagem. Então eles escrevem aí vai corpo para anatomia estranho. E vocês chegam lá e falam, olha, recebemos isso aqui. Realmente é um corpo estranho. É um corpo estranho. Top 3 corpos estranhos que já recebeu na anatomia patológica. Eu peguei uma vez OB de uma paciente jovem, assim, mas era vários OBs e já estava em estado de calamidade, assim, bem em decomposição mesmo. Então, acredito que tenha passado muito do tempo. Ela foi simplesmente colocando ali, esqueceu de tirar, acredito eu, né? Também pela falta de informação. E a falta de informação mais uma vez. Por falta de informação, talvez ela não soubesse que tinha que tirar. Ou talvez... exatamente. Falando pra ela, você tem que pegar o OB e introduzir. Exatamente. Ela falou, beleza. Eu acho que era uma paciente de 15, 16 anos, alguma coisa assim. Tinha bastante. Então, formou ali aquele bolo com mau cheiro e tudo mais. A gente pegou isso. Tem muitas vezes que a gente também não consegue fazer esse tipo de representação. A gente não consegue fazer, né? Teve uma vez também que veio um pedaço de vidro de uma parede abdominal. Então, assim, ele não especificou muito de onde que era o local. Mas a gente também não conseguiu fazer a representação histológica, porque era um pedaço de vidro. Normalmente a gente não faz. E, assim, no quesito geral, às vezes em cirurgias prévias, acontece de ficar um pedaço de linha, alguma coisa do tipo que não consegue o corpo absorver ou expulsar. Então, a gente acaba recebendo também bastante esse tipo de corpo estranho que a gente não consegue fazer a representação. Ficou uma linha da cirurgia, aí ele vai ter que fazer agora uma cirurgia para retirar a linha da cirurgia. Isso, pode-se dizer que sim, é isso mesmo. E aí vai entrar num looping eterno e sempre vai ter uma linha perdida. Pode acontecer, né? Pode acontecer. Na enfermagem, elas contam, acho, as gases, tudo mais na cirurgia, né? Justamente para isso, para não ter a possibilidade de ter esquecido alguma coisa ali na cirurgia com o paciente e tudo mais. Então a gente teve aí OB, vidro e as partes das linhas, as os corpos linhas. estranhos. Mas, assim, modo geral mesmo, corpo estranho, a gente identifica tudo que a gente não consegue representar também. Então, as pessoas podem inserir coisas sobrenaturais, né? E aí, nesses casos, vocês recebem também? Às vezes, sim. Às vezes vem pra gente. Introduzir um negócio... Exatamente. E criança, porque criança também tem o costume de comer. Algumas coisas podem depois sair, mas tem aqueles casos
Já até vi esses dias um documentário falando sobre isso, que a criança tinha comido, eu acho que era uma bateria. E eles tinham que correr para tirar porque ela poderia realmente causar a morte da criança. Sim. Nesse caso, vocês ainda não receberam nada nisso? Não me lembro de ter recebido alguma coisa desse tipo. Acredito que em caso de brinquedo, essas coisas que a criança evacua ou eles tiram no consultório, eles acabam desprezando por conta de também não precisar de uma análise. Sim. Você sabe que é um brinquedo, você sabe que é um pedaço de fragmento. Eles só realmente mandam, no caso, quando tem dúvidas, né? Um corpo estranho, mas o que seria? E a gente, né, dá uma lavada ali, identifica olho nu, chama o médico para ajudar na confirmação. Sim. E descreve material constituído, peça constituída por material sintético, na verdade. Porque eu fico imaginando, se é uma criança... Que não tem representação, né, no caso. Por exemplo, se a criança for pequena, às vezes ela não vai conseguir nem explicar o que ela ingeriu. Não, exatamente. E aí no exame de imagem você não consegue ver direito o que tem ali. Então, espera sair, ver o que ela ingeriu e às vezes é um brinquedo, alguma coisa assim. Sim, exame de imagem, assim, na ressonância, acredito que ela seja bem mais específica, né? Como ela é tridimensional, as imagens ficam realmente muito boas para você analisar o que é de fato. Mas às vezes nem precisa submeter a criança a isso, porque elas também não param quietas, né? Você vai submeter a criança a uma ressonância, ela não vai ficar parada, você precisa de uma sedação ali. Sim. Então, mas assim, nunca recebi no laboratório algum tipo de peça de brinquedo, nem nada do tipo. É mais coisa cirúrgica que eles precisaram ser submetidos, né? Gastou o tempo deles para tirar alguma coisa, que nem o OB e tudo mais. E tem pessoas que expelem também. Engraçado, já foi no laboratório pessoas que expelem algumas coisas, mulheres, né? Pelo canal vaginal. E aí elas mesmas coletam e levam pra gente. E aí depende, porque você tem que ser muito rápido ou colocar no formol. Porque a peça apodrece muito rápido. Sim. E aí a gente tem a autólise celular e o médico patologista ele não consegue identificar o que aquilo de fato é. Você acaba vendo hemorragia, sangue. Às vezes você não tem um direcionamento do que está causando aquilo. Pode ser um mioma, às vezes, uterino, que está muito grande, está comprimindo, te fazendo sangrar. Pode ser diversas coisas, né? Endometriose, enfim. Então, elas vão lá com o potinho levar... elas vão com o potinho levar. Às vezes, a gente pega casos assim. Mas é importante você ir no médico para ele te direcionar melhor. Lógico. Pedir exames mais específicos, né? Bom, para a gente finalizar, então, agradecer... obrigada. Por ter aceito o convite. Eu que já agradeço. Fica aqui, então, registrado Adorei. A possibilidade, caso ela aceite, né? De vir uma segunda vez para a gente entrar na parte de neurociência mesmo. Eu vou adorar. Que a gente falou só de anatomia patológica e tal. E a neurociência é muito interessante, tem muita coisa para falar. Nossa, tem muita. É muito legal. Se for envolver a parte de comportamento, como você estava falando, tem muita coisa que dá para falar. Por ser especialista, vai trazer coisas interessantes para a gente discutir. Vou dar uma palhinha para vocês. Se alimentem bem, se preocupem com o sono de vocês, porque o sono é extremamente importante. Vocês regulam o sono, vocês regulam tanta coisa na vida de vocês, e vocês acham que é besteira ainda. Então, regulando o sono aí é uma possibilidade de você usufruir de várias coisas da sua vida, você eleva várias coisas aí comportamentais mesmo na sua vida. Então fica aí uma dica, uma palhinha. Olha aí. Durmam bem, se alimentem bem e depois ela vai dando mais dicas. Então, obrigado, Isabela. Obrigada a você pela participação, adorei estar aqui, muito legal. E os recados de sempre: curta, compartilhe, comente, se inscreva e até o próximo episódio do Cangu Ciência.